A busca da realidade, autodescobrimento. O esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. Enquanto empreende a tarefa do trabalho para a aquisição dos valores de consumo, isola-se, sem contribuir eficazmente para o bem-estar do grupo social no qual se movimenta. Os seus empreendimentos levam numa negação da comunidade, a benefício pessoal, esperando recuperar esta dívida quando os favores da fortuna e da projeção lhe facultaram desfrutar do prazer, da aposentadoria regalada. As suas preocupações giram em torno do imediatismo, da ambição do triunfo sem resposta de paz interior. A sociedade, por sua vez, ignora-o, pressentindo nele um usurpador. De alguma forma é levado ao competitivismo individualista, criando um clima desagradável. A sua ascensão será possível mediante a queda de outrem, mesmo que eu não deseje. Torna-se assim um adversário natural. Seu produto vende na razão direta em que aumenta as necessidades dos outros, e a sua prosperidade se erige como consequência da contribuição dos demais. Não cessam as suas atividades na luta pelo ganha-pão. Naturalmente, esse comportamento passa a exigir, depois de algum tempo, que o indivíduo se associe a outro, formando uma empresa maior ou um clube de recreação, ignorando-se interiormente, buscando sem cessar as aquisições de fora. A ansiedade, o medo, a solidão íntima tornam-se-lhe habituais, uma de cada vez, ou simultaneamente, desgastando-o, amargurando-o. O homem, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento a que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por seu número 1 e logra-o às vezes. A marcha inexorável do tempo, porém, diminui-lhe as resistências, solapando-lhe a competitividade, sendo substituído pelos novos competidores que o deixam à margem. Mesmo que ele haja alcançado o máximo, os sócios atuais consideram-no ultrapassado, prejudicial à organização, por falta de atualidade, e os filhos concedem-lhe postos honrosos, recreações douradas, lucros, desde que não interfira nos negócios. Ocorre-lhe o inevitável descoberta sobre a sua inutilidade, isto produzindo-lhe choque emocional, angústia ou agressividade sistemática, em mecanismo de defesa do que supõe pertencer-lhe. O homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. A experiência, em qualquer caso, é um meio propiciador para o autoconhecimento, em razão das descobertas quem seja aquele que tem a mente aberta aos valores morais internos. Ela demonstra a pouca significação de muitas conquistas materiais, econômicas e sociais, diante da inexorabilidade da morte, da injunção das enfermidades, especialmente as de natureza irreversível, dos golpes afetivos por defrontar-se desestruturados sem as existências necessárias para suportar as vicissitudes que a todos surpreendem. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que ele dorme em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Necessário recorrer a alguns valores éticos morais, a coragem para decifrar-se, a confiança no êxito, o amor como manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos ceitistas e grupais, que o pode acalmar sem o acomodar, tranquilizá-lo, sem o desmotivar para a continuação das buscas. Conseguida a primeira meta, uma nova se lhe apresenta, e continuamente por considerar-se o infinito da sabedoria e da vida. É do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas, ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos, a fim de não sofrerem. Leda engano, a fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos estes estados de sofrimento. O parto produz dor e recompensa com bem-estar, ensejando vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera.
Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape constitui o passo inicial. Édipo, na tragédia de Sófocles, deseja conhecer a própria origem, levado mais pela curiosidade do que pela coragem. Ao ser informado que era filho do rei Laio, a quem matara, casando-se com Jocasta, sua mãe, desequilibra-se e arranca os olhos. Cegando-se, foge à sua realidade, ao autodescobrimento e perde-se incapaz de superar a dura verdade. A verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido, de modo a retificar o processo, quando danoso, ou prosseguir vitalizando para que se o amplie a benefício geral. Ignorando-se, o homem se mantém seguro, evitando aceitar sua origem. Tomba no fracasso, na desdita. Ademais, a origem do homem é de procedência divina. Remontar aos pródromos da sua razão, com serena decisão de descobrir-se, deve ser-lhe um fator de estímulo ao tentame. O reforço de coragem para levantar-se quando caia, o ânimo de prosseguir, se surgem conspirações emocionais que o intimidam, fazem parte de seu programa de enriquecimento interior. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. Certamente não vem prematuramente o triunfo, nem se torna necessário a ocasião para semear, empreender, e um momento ou outro para colher, ter resposta. O que se não deve temer é o atraso dos resultados, perder o estímulo porque os frutos não se apresentam ou ainda não trazem o agradável sabor esperado. Repetir o tentame com a lógica dos bons feitos, conservar o entusiasmo, são meios eficazes para identificar as próprias possibilidades, sempre maiores quanto mais aplicadas. Ao lado do recurso da confiança no êxito, aprofunda-se o sentimento de amor, de interesse humano, de participação no grupo social, com resultado em forma de respeito por si mesmo, de afeição à própria pessoa como ser importante, que é no conjunto geral. Discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, intentando-se explicar que a falta de sentimento de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Tem razão aqueles que pensam desta forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental, relegando-se a plano inferior às expressões da emoção elevada, na qual o belo, o ético, o nobre se expressa em forma de amor, que não embrutece nem violenta. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo. Predominante ainda é a natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Energia viva pulsante, é o próprio hálito da vida a sustentá-la. A sua aquisição exige um bom direcionado esforço, que deflui de uma ação mental equilibrada. Na incessante busca da unidade, ora pela ciência que tenta chegar à causalidade universal, ou através do mergulho no insondável do ser, podemos afirmar que os equipamentos que proporcionaram a desintegração do átomo, complexos e sofisticados, foram conseguidos com menor esforço, em nosso ponto de vista, do que a força interior necessária para a implosão do ego, em que busca a plenitude. A formidanda energia detectada no átomo propiciadora do progresso serviu no começo para a guerra e ainda constitui ameaça destruidora, porque aqueles que a penetraram não realizaram a equivalente aquisição no sentimento, no amor, que os levaria a pensar mais na humanidade do que em si e nos seus. Amar torna-se um hábito edificante que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Na realização do cometimento afetivo surge o desafio da verdade, que é a meta seguinte.
Ninguém deterá a verdade, nem a terá absoluta. Não nos referimos somente à verdade dos fatos que a ciência comprova, mas àquela que os torne verazes. Verdade como veracidade, que depende do grau de amadurecimento da pessoa e da sua coragem para assumi-la. Quando se trata de uma verdade científica, ela depende, para ser aceita, da honestidade de quem a apresenta, dos seus valores morais. Indispensável para tanto a probidade de quem a revela, não sendo apenas fruto da cultura ou do intelecto, porém de uma alta sensibilidade para percebê-la. Defrontamo-la em pessoas humildes culturalmente, mais probas, escasseando em indivíduos letrados, porém hábeis na arte de sofismar. A verdade faculta ao homem o valor de recomeçar, inúmeras vezes, a experiência equivocada até acertá-la. Erra-se tanto por ignorância como pela rebeldia. Na ignorância, mesmo assim, há sempre uma intuição do que é verdadeiro, face à presença íntima de Deus no homem. A rebeldia gera a má-fé que levou Nietzsche a afirmar com certo azedume: errar é covardia. Face à opção cômoda de quem elege o agradável do momento, sem o esforço da coragem para lutar pelo que é certo e verdadeiro. A aquisição da verdade amadurece o homem, que a elege e habitua-se à sua força libertadora, pois que somente há liberdade real se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Joana de Ângeles.